Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Walter Câmara, eu estou falando aqui do La Sierra, restaurante de Veranópolis, onde os nossos amigos Renato e Ana aqui são os donos da proprietários aqui. E aqui é um local bem interessante, fazendo já uma propaganda do restaurante, porque são profissionais que têm uma gastronomia de ponta na cidade de Veranópolis, que tem tudo a ver com o assunto que a gente vai abordar hoje, que é vinhos, de uma forma geral. Eu sou engenheiro e também estudo a arte de ser sommelier. Aqui no Rio Grande do Sul, vocês devem ter percebido pelo meu sotaque, eu sou carioca, trabalhei e morei a vida toda no Rio de Janeiro, vim para cá, para Veranópolis, para poder usufruir dos prazeres da cultura italiana e do clima aqui da cidade de Veranópolis, além de trabalhar numa empresa aqui, metalmecânica de Veranópolis, a Micromasa. E a minha ideia aqui hoje é falar de vocês sobre o que é ser sommelier. Então, sommelier é uma profissão que está agora documentada recentemente pelo Ministério do Trabalho, em que engloba o profissional que estuda vinhos e bebidas. E para que ele faz isso? Para poder apresentar dentro do mercado de vinho, para quem estiver interessado em obter conhecimento ou obter experiência na bebida, tá? Usufruir a melhor oportunidade de experiência, do confronto, do convívio, do vinho, da alegria de beber essa bebida milenar e usufruir também a harmonia de um bom prato e uma boa gastronomia. Esse é o grande objetivo do sommelier. O sommelier ele estuda os vinhos de todas as regiões produtoras do mundo, principalmente os principais produtores, entre eles a França e a Itália, e agora recentemente o mercado italiano, que está se pronunciando internacionalmente com grande destaque, e o nosso mercado sul-americano, aqui, que seria a Argentina, bem conhecida por aqui, o Chile e os nossos vinhos brasileiros que estão hoje gozando de um grande respeito internacional. É muito interessante a bebida, mas ela fica mais interessante se você souber harmonizar com a comida. É o outro passo dentro da área de sommelieria. Você combinar a bebida com o prato. Como é que você faz isso? A regra, gente, geral, generalizando, é: o vinho intenso combina com o prato suave e o prato suave combina com o vinho intenso. De uma forma geral é isso. Como é que eu sei que é o vinho intenso? Como é que eu sei que o prato é suave? O vinho é intenso você experimentando o vinho e tentando identificar se esse vinho tem um corpo presente, se ele tem um peso na boca, um volume na boca. Tá? Então ele vai ser caracterizado como um vinho de peso mais, ou um vinho médio, de peso médio ou de peso menos. E assim você também analisa a questão da acidez, se ela estaria com uma acidez maior, uma acidez média ou menor. E por fim, o tanino. O quanto o tanino, que é um elemento principal dentro das uvas tintas, só tem nas uvas tintas. E o tanino, ele tem a propriedade de dar ao vinho, ele se liga com a nossa saliva, com a proteína da saliva, que é a mucina, e seca a boca, tá? E essa astringência te dá uma construção na boca, te permitindo fazer um equilíbrio harmônico muito interessante, junto com o álcool, a acidez e o corpo. Esses seriam os parâmetros para você analisar o vinho. E no prato, como seriam os parâmetros? Esse prato ele te dá um corpo para mais, um corpo médio, um corpo para menos. Esse prato te dá uma acidez para mais, média ou para menos. Você tem que analisar o prato como um todo também. Porque um prato macio é aquele prato que te dá suculência, cremosidade, é aquele prato que te dá uma tendência doce. Aí, usando aquela regra que eu já passei para vocês, ele combinaria com um vinho também doce ou com um vinho mais pesado, mais concentrado? Ele combinaria melhor com um vinho mais concentrado.
É aquele vinho que tem um pouquinho mais de acidez para fazer o contraste da gordura do prato. É aquele vinho que tem o tanino mais estruturado ou um pouquinho mais rústico para fazer o contraponto com a acidez do prato também. Então, quando a gente analisa os componentes da comida com os componentes do vinho, você procura encontrar o que existe entre esses componentes, similaridade ou contraste. Exemplo, esse prato é um prato bastante aromático. Ele exala aqui um aroma super suculento, um aroma doce. É o mesmo aroma que eu encontro dentro do cálice de vinho? Se for, eu posso ter uma harmonia por similaridade, tá? Outra forma de você analisar é por contraste. A forma de contraste é, esse prato é gordo, ele tem uma gordura, uma manteiga presente, ele vai se harmonizar não com vinho doce, vai ficar enjoativo. Depois da primeira experiência entre o garfo e a bebida, você vai começar a ficar cansado. Você vai precisar um prato doce, vai precisar de o contraste seria um vinho agudo, um vinho pesado. E aí seria a acidez fazendo o contraste com a manteiga, com a gordura, com a suculência do prato. Esses são os principais princípios para você harmonizar comida e vinho.